Bom dia, bom dia, bom dia a todos para mais uma terça-feira, para gente hoje falar sobre o tema suicídio. Tema um pouco pesado, né? Mas eu e a Andresa vamos trazer leveza para esse tema. Vamos ver se a gente consegue trazer leveza, né? Porque é um assunto bem complicado, é bem difícil, né? E a gente às vezes passa por esses momentos, não só para quem sente essa vontade, né? Mas às vezes tem alguém, algum familiar do nosso lado precisando de ajuda e a gente não percebe, né? A gente não dá muita atenção, acha que é frescura, acha que está exagerando. Então é um tema bem complicadinho, mas a gente vai ver que o livro, né, nos traz para a gente refletir sobre esse tema. A Andresa já está aqui com a gente, deixa eu entrarem aqui. Enquanto isso, vou mandar meus aviãozinhos, né, para algumas pessoas, para ver se participa aqui com a gente. Oi, Andresa. Oi, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Estava aqui mandando a live os aviõezinhos. Ai, tô mandando aqui também. Tô aproveitando para mandar. E aí, um tema bem complicado hoje, né? A gente já falou em diversas lives sobre isso, mas vamos tentar trazer leveza, né, para todo mundo. É, é um tema no qual eu costumo falar que assim, a gente precisa ter muito cuidado, né, com o que a gente vai falar. Deixa eu só acender uma luz aqui, que está um pouco escuro. A gente tem que tomar um pouco de cuidado para falar, porque são dores, né? Onde o suicídio passa, por trás existe muita dor, existe muitas coisas que só quem passa é que sabe exatamente o que acontece, né? Exatamente. Mas a gente Vou mandar consegue. também os aviõezinhos aqui para algumas pessoas. Eu posso falar um pouquinho antes da gente entrar no assunto? Do quê? Pode falar. Posso. Eu queria aqui pessoalmente agradecer as pessoas que entraram semana passada no baralho terapêutico. Foi uma semana bem intensa, foi bem gostosa, muitas histórias, muitas coisas bacanas. Muita história dividida, muitos encontros, muitos desencontros, né? E ainda essa semana ainda estou atendendo, fazendo alguns atendimentos para quem eu não consegui atender semana passada, mas está mais tranquila essa semana. Então, queria ao vivo agradecer para todas as meninas e os meninos que entraram para fazer o baralho terapêutico. Gratidão eterna por permitir eu participar um pouquinho da vida de vocês e trazer um pouquinho de luz para aquele pontinho que estava lá escondidinho, né? Tinha coisas ali que o baralho, né, traz assim à tona coisas que a gente não percebe que nos faz sofrer. Então, quando faz a leitura, a gente acredita que vai adivinhar algo assim, fantasma agora, então algo do futuro. Não, é algo que você está presa ao passado, na verdade, né? Você não consegue seguir a vida de uma forma tranquila porque tem algumas coisas que você ainda não trabalhou no seu campo emocional que está no passado. Então, o baralho ele é fantástico por isso. Então, foram assim trazidos muitos esclarecimentos, né, nos baralhos, nas jogadas. E eu fiquei assim encantada, né? Foi uma semana intensa, gostosa, prazerosa para mim. E assim, acredito que eu fiz a diferença, pelo menos ali para umas 20 pessoas. Eu acredito que é, Ah, eu adoro baralho. Baralho sempre é revelador, né? Por mais que a gente não dá a leitura holística, né? Não é uma leitura adivinhatória,
ela é energética ali do que traz, né, ali naquele momento, e a gente terapeutiza, né, nesse aspecto, ela é sensacional. Tem tempo que eu não faço, acho que a última que eu fiz foi em fevereiro, preciso fazer aí. Quem sabe em breve. Bora, Rê. Bora. Bora, adoro. É muito bom, é muito bom. Mas que bom, deu bastante, hein, para muita gente. Deu bastante. Bastante pessoas aí compartilharam. Foi bem, como eu falei, foi bem intenso em todos os sentidos. Não só nas jogadas, mas o contato das pessoas, as conversas, marca para mim, eu quero. Então você vê que tem muita gente que está interessada em se conhecer. Algumas nem tanto, né? Algumas queriam realmente algum milagrezinho ali, que infelizmente isso eu não consigo fazer. Mas a questão do porquê que eu sofro, né? Por que eu sinto. Nossa, teve muitas, muitas revelações e foi muito prazeroso, foi muito gostoso. Isso é bom, isso é bom. Acho que é a gente poder contribuir de alguma forma, né? E despertar aquilo que as pessoas precisam escutar. Deixa Acho que ela está ajustando o fone. Oi? Você está ajustando o fone, certo? Isso, isso. Mas vamos lá? Vamos começar? O tema Bora. hoje é muito importante, né? Capítulo 18, Suicídio, Agindo Antes. A gente está lendo esse livro, olha, Respire e Conte até 10, do Aguinaldo Paviani, que a gente lê o capítulo, que é um capítulo curtinho, mas a gente vai terapeutizando, né? Para as pessoas que estão aqui com a gente agora, que é a primeira vez, ou que vão escutar pela primeira vez. Todas as lives estão gravadas no meu canal, no canal da Andresa. Então, se alguém quiser ir pelo tema, a gente sempre traz muito autoconhecimento para vocês, tá bom? Sim. E fica de sugestão o livro, né? Porque é um livro que, de cabeceira, é um livro que pode trazer um outro olhar para a sua vida. Às vezes a gente não consegue entender muito bem alguma questãozinha da nossa vida e uma boa leitura como essa daqui ajuda você também a dar um salto, né? Por que você sofre? Por que você está parada? O que você pode fazer para que você não se mantenha tanto tempo, né? Nesse padrão, nessa dor, né? Porque a dor não está vindo te punir, ela está vindo te ensinar. Verdade. O ano passado a gente leu também desse mesmo autor, Aguinaldo Paviani. Como é que chamava o livro? E eu me perdi de mim mesmo. Alguém me encontrou? O ano passado, acho que de fevereiro até outubro, as lives também. Se não me engano, eles têm. As lives também estão salvas. A gente leu também. Isso, e eu me perdi de Foi mim. desse aqui. Alguém me viu por aí? É fantástico. É outro livro de cabeceira que eu super indico. Ele traz uma abordagem super tranquila de você entender. É maravilhoso também. Muito bom. Mas tem lá no nosso canal. Se vocês quiserem estudar junto com a gente, tá lá no nosso Instagram, tanto no meu quanto no da Rê. É isso aí. Mas vamos lá. Hoje, suicídio, agindo antes. O autor começa assim. A gargalhada é o sol que varre o inferno do rosto humano. Victor Hugo. Matar-se significa fuga covarde perante os desafios da vida. Matar-se significa adentrar a vida espiritual pela porta dos fundos. Matar-se significa quebra de contrato com a vida, passível de pesada multa rescisória. Matar-se significa dar as costas ao Criador. Matar-se significa desejo inconsciente de ser Deus decidindo quando morrer. Isso são frases, né, que o autor traz para a gente refletir. Mas eu vou ler um pouquinho e a gente comenta, né? É melhor. Compreendemos que para quem está sofrendo muito, viver se torna um difícil desafio. Há situações tão desesperadoras, tão dramáticas, que o suicídio parece ser a única saída.
e seria se a morte fosse o fim. Contudo, a morte é tão somente o desdobramento da vida. Em razão disso, o suicídio é uma porta falsa, um beco sem saída. Se não existe a morte, o suicídio não equaciona os problemas, mas os amplia. Não existindo morte, o suicídio se torna um problema a mais em meio aos muitos que você já tem. Olhemos com atenção à nossa volta. É preciso agir antes que a tragédia aconteça. E como é triste quando ela acontece. Ajudemos quem está sofrendo para que a ideia do suicídio não ocupe a sua cabeça. Vamos falar um pouquinho, Andressa? Vamos falar. A gente olha para essa questão do suicídio, né? Vamos voltar aqui um pouquinho antes. A gente tem falado muito a respeito de sermos espíritos, né? Espírito não morre. Nós estamos hoje numa vida carnal, mas quando a gente morre, a gente continua vivo espiritualmente, né? E o tema, uma das frases que ele traz aqui, né? Matar significa desejo inconsciente de ser Deus, decidindo quando morrer. Então, será que nós devemos escolher, né, as coisas? Porque se somos espíritos e estamos aqui numa vida para evoluir, e toda dor é uma oportunidade de evolução, seja ela em doença ou uma dor mesmo, né? Tem pessoas que não aguentam a morte de um ente querido e se mata, ou não aguenta a perda de um emprego e se mata, não aguenta os desafios, por exemplo, de uma dívida e se mata, não aguenta as relações sociais, ou de pai, mãe, ou de marido, o que seja, e se mata. Será que nós temos esse direito de tirar a própria vida? Sendo que nós tivemos a oportunidade, né? Nós pedimos para nascer, se a gente acredita, né, nessa possibilidade, qual o direito que nós temos, né? É uma reflexão aí que fica para a gente poder realmente refletir, né? Quer falar um pouquinho? Bom, é um assunto um assunto que você já traz leveza, né? Mas eu acho que você já passou por isso e pode contribuir bastante, né, com a gente. Complementando o sentir, né? Como você trouxe, a dor ela dói e cada um sente de um jeito, né? Então não dá para mensurar uma coisa como você bem trouxe, a falta de um emprego, né? Pode querer me levar a um suicídio, mas a falta de um emprego não é necessariamente a questão. É a sensação da minha incapacidade, é o quanto eu me sinto vítima de algumas situações, é o sentimento de vergonha, de humilhação. Então, por trás de um problema, existe 500 outras coisas nas quais nós não conseguimos nos dar, não conseguimos entender, sair desse lugar. Então, vai criando-se dentro da gente aquela sensação de incapacidade, viver para quê? Por que eu estou aqui? E esses questionamentos deveriam ser de uma forma de por que eu estou passando por isso? Para que eu preciso passar por isso? Né? Eu precisaria entender e aprender com tudo isso, mas quando nós estamos na dor, nós nos vitimizamos. E aí é aquela coisa, tudo comigo, só comigo, por que comigo? Então, a gente distorce a visão, né? Porque a dor dói. E aí, a primeira reação que nós temos é, eu preciso acabar com a minha dor. É algo que não é consciente, é uma coisa que fica latejando por dentro. Eu preciso acabar com isso, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Gente, estou trazendo a minha experiência nesse momento, né? Eu passei por questões pessoais, onde que eu
posso dizer que foram exatamente esses sentimentos: humilhação, vergonha, impotência, incapacidade, sentimento de rejeição muito forte. E eu não conseguia mudar uma situação, porque nós temos uma mentalidade que nós conseguimos mudar as pessoas, só que nós não conseguimos. Então, quando você fica impotente perante a certas situações, você se sente impotente sem entender que você não muda, então você fica querendo acabar, porque você não consegue fazer aquilo que você gostaria. Então, já que eu não consigo, aí vem aquele sentimento: eu não sirvo para nada, por que eu estou aqui? Só que você se esquece que você está aí para aprender. Né? E nesse momento que eu digo de dor, você só quer acabar com aquela dor. Então, é um momento que, assim, você está num fiozinho de lucidez, e quando você se perde desse fiozinho, existem envolvimentos espirituais. E aí, não estou falando de uma religião, né? Porque toda religião fala sobre céu e inferno, demônios, fala sobre todas essas vertentes. Então, cada um dentro da sua religiosidade vai entender obsessores, no caso do espiritual, né? Espíritos obsessores, que estão ali se alimentando dessa sua dor. Então, quanto mais você vibra vitimismo, quanto mais você vibra dor, quanto mais você persiste, mais eles se aproximam de você, porque o seu campo energético de proteção se diminui. Aí vem o medo de lidar com a vida, o medo de enfrentar aquelas situações na qual você se colocou, porque a gente se coloca nesse lugar. Só que a falta de entendimento, a falta de buscar ajuda, né, de um profissional que possa fazer com que você saia deste lugar, saia desta dor, sem precisar chegar ao suicídio. Então, o capítulo fala do suicídio, como que é o nome? Agindo antes. Então, o que eu posso fazer para agir antes de chegar nesse ponto, né? Então, assim, eu, por muito pouco, eu não cometi o suicídio. Mas eu tentei tentar me jogar de uma janela por 3 vezes. Então, assim, eu corri esse risco por 3 vezes. Eu chegar lá num ponto de você olhar e falar: eu quero tirar a minha vida, cara, não é pouco sofrimento. Eu entendo que é muito sofrimento, mas não é a maior saída, porque, como o livro trouxe, né, o Aguinaldo é fantástico nas palavras dele. Você tem um contrato com a vida. Deus te deu a vida. Qual o direito que você tem de romper esse contrato? É livre-arbítrio? É. Você quer tirar sua vida? Tire. Mas aguente as consequências, porque o que já não está bom, pior, tende a piorar. Num plano espiritual que a gente fala, né? Então, não adianta. É tampar o sol com a peneira. Porque você está só ampliando ainda mais as questões que você vai precisar voltar nesse ponto, né? Porque você interrompe a sua vida nesse momento, e se nós estamos aqui no processo evolutivo, acho que todo mundo que nos acompanha, Rê, já entendeu que nós somos espiritualistas, né? Então, independente da religião, tá todo mundo dentro da sua religião num momento de evolução, de crescimento, né? Não é nascer, morrer, pagar conta. Enfim, nós estamos aqui para contribuir com o mundo também, como um todo, não só com as nossas questões. Então, quando você interrompe esse contrato, as consequências, né, sua, em primeiro lugar, e depois como um todo, né? Eu acho que você trouxe muito de uma forma bem bacana, sabe, Andresa? Porque assim, eu, graças a Deus, eu nunca passei por isso, mas tenho pessoas próximas que passaram por isso, né? E eu acho que é um assunto que, para quem passou, que vai assistir ou que está assistindo, que já teve essa vontade ou que tem essa vontade, ou que tenham parentes próximos que sabe que tem essa vontade de tirar a própria vida, é a gente ter a coragem de ir atrás de ajuda, de pedir ajuda, porque quando você está em dor, você não consegue enxergar um palmo além das suas dores.
né? Mas saber que não é normal tirar a própria vida, porque não é normal, é ter a coragem de buscar ajuda para olhar, porque sozinho, às vezes você não consegue olhar para fora dessa dor, porque você toma como se aquilo fosse a tua verdade, e nem sempre é a verdade. A gente já em diversas lives, né, a gente comenta sobre a psicossomática, sobre a metafísica da saúde, que as doenças principalmente vêm para a gente acordar, né, para a gente olhar o que está de errado eu ter uma dor no estômago toda hora, por que eu tenho enxaqueca toda hora? É o universo te alertando, olha para isso, olha como você está lidando com a vida. Então, a gente precisa também, no caso de suicídio, ter a coragem de pedir ajuda, porque quando a gente tá no orgulho, tá no ego, tá com o coração ferido, a gente só enxerga que o outro está errado e a gente se vitimiza. E isso é um pulo para querer tirar a vida, né, Andressa? Sim. E assim, gostaria de deixar duas coisas aqui nessa live. Vou falar agora, vou falar no final, né? Primeira coisa, nem todo mundo que sorri quer dizer que está feliz. Sim. Às vezes, né, quando nós estamos numa dor muito profunda, o sorrir demais, ele está nos servindo como uma máscara. Né? Eu estar sempre bem, sempre bem, sempre bem. Eu buscar essa necessidade já é um sinal de que eu preciso de ajuda. Né? Então, porque a gente não tem graça da vida toda. Nós temos problemas, mas enfrentamos os problemas, alguns com mais facilidade, outros não. Então, olhe, né? Entenda, vá buscar ajuda. O primeiro terapeuta não te serviu, busque outro. Até você encontrar alguém que consiga enxergar você como um ser humano. Porque quando eu estava nessa depressão, eu busquei terapia. Mas eu não consegui êxito na minha terapia. Só que eu fraquejei, eu não busquei mais. Eu achei que ali, assim, se nenhuma psicóloga conseguia me ajudar, quem poderia? Então eu me coloco no vitimismo novamente. Então, hoje, eu digo, busque outro. Não está satisfeito? Busque outro. Você vá até onde você encontrar uma pessoa que te olhe como um ser humano, como um todo, porque não é só a mente que não está boa. A mente, o físico, está tudo bagunçado, está tudo distorcido. Então, buscar um terapeuta que te olhe como um todo é essencial quando você está pensando em tirar a sua vida. E uma outra coisa que eu queria deixar, Rê, que aconteceu um fato aqui na minha cidade, numa escola aqui no centro de São Bernardo, né? As pessoas que são de São Bernardo devem até saber que houve um suicídio há muito pouco tempo de uma moça que num dia antes estava sorrindo com todos os seus amigos e no dia seguinte amanheceu, ela se jogou do prédio onde ela morava. Então, assim, pais, olhem os seus filhos dentro de casa. Trabalhar a gente precisa, nós precisamos sustentar, nós precisamos da ajuda desses filhos, mas nós precisamos estar atentos, porque as redes sociais são cruéis com os nossos filhos. Verdade. Eles colocam em posições que é uma luta diária e constante para que esses jovens fiquem em evidência. E quando eles não estão, é como se eu não servisse para essa sociedade. Então está muito distorcido, tudo muito desconjuntado. Olhem seus filhos, né? Não deixe essa questão de educação somente com a escola. Nós temos o dever e obrigação, em primeiro lugar, de educar nossos filhos, para depois que a gente jogue essa responsabilidade para a escola. Porque o seu filho vai ser lá o que você está fazendo na sua casa. A gente precisa... E é muito triste a gente saber uma notícia dessa, é muito triste. Num dia ela estava super bem, ela não dava sinais que precisava ou que teria essa vontade. E depois no outro dia amanhece, né? Com essa notícia. A gente tem várias notícias, né? Recentemente teve também um aqui em São Paulo,
que a mãe foi chamada para uma reunião com a coordenadora. Enquanto ela estava em reunião, a filha se matou dentro do banheiro, né? Então, assim, a gente precisa estar muito alerta, né? Não só aos nossos filhos, mas aos irmãos, aos parentes, aos amigos, porque dá um sinal, né, Andresa? Eu acho que, por mais que você esteja sorrindo, as pessoas, de alguma forma, dão um sinal que não estão bem. Então, é a gente ficar realmente alertas, né, para isso. E o suicídio, ele é algo assim que na maioria das vezes, isso não é uma regra, né? Por isso que tem que ter muita atenção. Mas na maioria das vezes, ele não é pronunciado. Porque quem quer se suicidar não fica falando, vai e faz. Sim. Né? Mas quando o jovem, né, ou a pessoa está falando, né, eu quero me suicidar, fica mandando mensagens de se despedindo, né, já aconteceu algumas vezes de pessoas que eu conheço, né, que recebem mensagens e aí, nossa, eu tô com medo dessa pessoa tirar a vida, porque ele tá falando, tá se despedindo, está dando sinais. Não quer dizer que ele vai fazer, né? Então, assim, cada caso tem que ser muito bem avaliado, com muito carinho, com muita atenção, porque são dores emocionais, são dores que assim, está rasgando a alma, é um vazio que não está sendo preenchido, que precisa ser respeitado, mas assim, com muito cuidado, né? Sim, com certeza. Vamos seguir mais um pouquinho, né? Vamos lá. Certa vez, o educador Paulo Freire disse: as terríveis consequências do pensamento negativo são percebidas muito tarde. Em comparação simbólica, é assim que, em geral, ocorre com suicidas. Aos poucos vão alimentando a ideia de suicídio e, infelizmente, graças ao corre-corre da vida, as pessoas que estão próximas do irmão infeliz não notam e, de repente, já é tarde demais. Por isso, aqui vai um alerta. Prestemos atenção às atitudes suspeitas das pessoas que estão próximas de nós. A nossa indiferença pode custar uma vida. É o que eu disse, que você disse, né, Andresa? De alguma forma, as pessoas que estão pensando em cometer, elas dão alguns sinais que às vezes passam desapercebidas por nós que estão ao redor. E a gente precisa estar muito alerta a esses sinais, né? Eu vejo assim, a polaridade, né? A pessoa tá 8, 80, tá sorrindo, mas em algum momento do dia tá trancada no quarto, chorando, triste. Ela dá... Eu acredito que, de alguma forma, as pessoas dão os sinais. Mas a gente precisa estar muito atento, porque eu já vi muita gente em depressão e os familiares falando assim, é frescura, tá querendo se mostrar, tá querendo aparecer, não sai dessa cama, não... porque uma hora tá um dia feliz e outro dia tá triste. Gente, qualquer sinal, é óbvio que a gente também não precisa dar muita importância a certas coisas, mas se a pessoa tá diariamente não sendo ela verdadeiramente, mostrando tristeza, depois alegria, tristeza, querendo agradar demais os outros, querendo chamar atenção de alguma forma, são sinais para a gente ficar atento quando a gente sai de uma certa rotina, né, Andresa? E até mesmo, Rê, uma depressão que não se acaba, né? Porque a depressão, ela vem de um processo, né? Ela não nasce da noite para o dia. A vontade de se suicidar, ela não é da noite para o dia. Ela é um processo que você está carregando de sensações, de emoções, de incapacidade. Então, você, como eu falei, né? Sentimentos de humilhação,
Então, são coisas que você vai trazendo ao longo da sua vida, que chega uma hora que dá um estupim. E aí dá aquele boom que você falou, preciso acabar com isso. Só que eu preciso acabar com isso, só que você se limita, ao invés de pedir ajuda, ao suicídio. É por isso que eu falei, é uma linha tênue de consciência, que quando você sai dessa linha tênue, desse racional, você vai para o inconsciente, aí você vai só para dor. É só para dor. E é onde que você tende a, infelizmente, buscar suicídio. Aí tem várias formas que as pessoas também acabam fazendo, né? Cada um encontra a sua ferramenta mais fácil. Eu encontrei uma janela alta, eu falei, é aqui mesmo que eu vou fazer o que eu preciso fazer, porque a sensação de que eu não conseguia fazer nada era terrível. Eu não consigo sair desse lugar, eu não consigo resolver a vida, eu não consigo falar com quem eu quero falar. Só que eu nem tinha que fazer tudo isso. Mas a gente vai ficando cada vez com a vibração mais baixa, e eu acredito que nesse momento eu entrei em surto comigo mesmo. Porque no momento em que eu trouxe uma lucidez, é como se eu tivesse saído de um estado onde eu não tinha nem percebido que eu estava. Então é muito profundo, né? Cada pessoa deve ter uma história aí por trás que não dá pra gente julgar, criticar, é só dor. São só dores que a gente carrega. Vamos lá. Sobre o suicídio, desejo ainda ressaltar, segundo minhas convicções, diz o autor. 1. Os vícios de toda ordem, como cigarro, bebida alcoólica, drogas, também são formas de suicídio. Digamos, um suicídio indireto. Acho que isso está muito claro, né? Os nossos vícios mundanos é uma forma de você se matar, né? Eu acho que não só a bebida, as drogas, o cigarro, mas às vezes a pessoa só vê o trabalho, só trabalha, não se dedica à família, não se dedica aos prazeres, não se tem o lazer. Isso também é um suicídio, né? Eu acho que a gente precisa... Fala. Eu acho que ele só quis dizer aqui, no caso do cigarro, a bebida e as drogas, porque você consome coisas que deteriorizam o seu corpo, né? O álcool, ele vai mexer no seu fígado, as drogas, né? O cigarro vai para o pulmão, vai para o cérebro. Então, você sabe que isso te faz mal e você consome. Então, é um suicídio indireto, né? No caso, você sabe que aquilo te prejudica consciente. E você faz pelo consciente, né? As outras coisas que a gente encaixaria nas dores, né? No emocional. O trabalhar demais, o vitimismo, aí entra num suicídio mais do emocional. Da dor, né? Da dor, de que eu estou fugindo de algo para compensar algo. Então a gente precisa pensar nisso. Mas assim, né? Eu sou um pouco contraditória com algumas questões, né? Porque você vai pensar e assim, eu tenho um avô, não tenho, tá, gente? Só supondo. Eu tenho um avô que morreu com 90 anos e foi fumante a vida inteira e nunca teve nada. Só que você vai olhar a vida dele, ele foi uma pessoa totalmente 100% feliz e realizada. Então, assim, não teria um componente ali que faria uma doença. Mas tem pessoas que, ao contrário, nunca fumou. Eu tenho a mãe de uma assistida minha. Ela morreu com câncer no pulmão, nunca ingeriu nada que contaminasse o corpo dela, nem álcool, nem cigarro e nem droga. E quando descobriu, estava lá com um tumor no pulmão e, assim, uma vida muito tumultuada, cheia de dores emocionais, toda contaminada emocionalmente, né? É complicado, porque assim, tem a questão da psicossomática, do emocional, do mental, e tem também os vícios. Meu pai fumou 50 anos e morreu já tinha parado de fumar há alguns anos e morreu com problemas pulmonares. Então, assim, é complicado algumas questões, né? Meu avô sempre fumava aquele fumo, né? Cigarro de fumo, de corda.
Não morreu de nada disso. Mas a gente tem que também perceber aonde está o vício que eu não consigo me desfazer, que está correlacionado com o emocional. E tem também aqueles que não têm o vício consciente de droga, de cigarro, de bebida, mas tem uma vida desregrada emocionalmente. Então, na psicossomática, a gente fala que às vezes morrer do pulmão é o que eu não estou respirando da vida. Então, é um olhar que a gente precisa estar muito atenta, que é o vício físico, né, a dependência física dos vícios, e também tem a dependência emocional da vida, que reflete no nosso corpo também, né? Mas só para a gente não fugir do tema, né? O que ele quis dizer como suicídio indireto é aquilo que você consome, que você sabe que te faz mal, né? Como a bebida alcoólica e as drogas, ou cigarro, que você já sabe que aquilo pode te trazer uma doença que vem trazer a sua morte. Então é um suicídio, falando de morte, é um suicídio inconsciente. Isso. 2. Certo. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, gente, fique à vontade, viu? Sempre agrega. Por favor. Vamos lá. 2. Para aquele que se mata, por certo, não lhe faltará amparo de Deus. No entanto, experimentará muitas dores, sem falar da decepção que terá, ao constatar que se matou, porém não foi possível deixar de existir. Né, que eu acho que é bem o que a gente estava falando, né? Se somos espíritos, a passagem para o outro lado, ela vai ser muito dolorosa do erro que a pessoa cometeu, né? Porque não temos direito de tirar a nossa própria vida, se foi Deus que nos deu, né? A gente não paga imposto por essa vida. E a questão nem é só essa, né, Rê? Eu tenho uma visão espiritualista de que o meu espírito é eterno, né? Então, a minha vida não acaba na minha morte, ela vai continuar no outro plano. Então, se eu me suicido hoje, eu só estou passando para um outro plano, mas numa condição totalmente atravessada, né? Então, uma dor que que eu vivo hoje, quando eu perceber que, né, a morte não existe, então eu vou falar, poxa, mas então esse problema continua, só que eu dupliquei ele, né? Porque agora eu tenho que lidar com a quebra do meu contrato com Deus, né? Com o divino. É complicado. Mas, enfim, não façam, porque depois que a gente mata, se o espírito é eterno, a gente precisa olhar isso com muita atenção. Se você sentir vontade de morrer, seja um pouco menos egoísta e pense nas pessoas que o amam e que sofrerão muito com a sua ausência. Posso falar? Gente, é muito louco quando você está querendo tirar sua vida. Você não pensa nos seus filhos. Você está num estado egoísta tão grande. Eu falo porque eu tinha 2 filhos. Graças a Deus, eu tenho 2 filhos. Mas eu tinha 2 filhos pequenos na minha frente. E eu não pensava. É muito louco falar desta forma. É egoísmo. Mas a gente não pensa, porque eu não estou pensando na felicidade ou na infelicidade dos meus filhos. Eu estou pensando em acabar uma dor que eu não sei lidar com aquilo. Então, o ponto é, lide com a sua dor. Corra atrás de terapia, de ajuda, de auxílio, de medicação, do que você puder e tiver ao seu alcance. Porque dessa forma você, indiretamente, você pensa nos seus. Né? Mas quando você quer acabar com a sua dor, você não está pensando em marido, em filho, em sogra, em pai, em mãe, você está pensando na dor. Então, por isso que você precisa chegar ao ponto de falar, eu preciso de ajuda. Né? Eu preciso de... Quando eu saí do surto, como eu falei para você, parece que eu estava num surto. Quando eu saí desse surto, eu virei para o meu marido e falei, eu preciso de médico, eu preciso de remédio, eu preciso de internação, eu preciso de ajuda, porque eu não sei até quando eu seguro isso.
que era uma vontade muito maior do que a minha vontade consciente, era uma coisa inconsciente. E aí eu já diria que eu já estava totalmente obsediada, espiritualmente eu estava com o meu emocional muito bagunçado, então espiritualmente estava também, devia estar tudo muito bagunçado. Então, assim, qualquer discussão que tinha dentro da minha casa era motivo para eu subir para minha janela e querer me jogar, entende? Então, assim, é como se os meus filhos, é tudo distorcido que a gente vê. Quando nós estamos nessa mente de acabar, nós vemos isso tudo distorcido. Então, qualquer discussão que tinha dentro da minha casa, era como se aquilo fosse um gatilho para eu fazer o suicídio, cometer o suicídio. Então, você não pensa nessa hora, você está olhando para os seus filhos, para o seu marido, para a sua família, você fala, oh, esse é o problema. Só que o problema não é aquilo, o problema está muito anterior a tudo. E está em você, não está nos outros. E querendo, assim, reforçar aqui o que ele escreveu, Andres, independente de você não olhar para os seus entes queridos, as pessoas que estão ao seu redor, se você comete, elas vão sofrer muito. Isso é fato. Porque às vezes até se sentem culpadas por você ter tirado a vida e elas não terem percebido que você estava precisando de ajuda. Então, ou se elas ignoraram essa possibilidade, elas também são responsáveis por tudo isso. Então, é uma dor que não é sozinha, né? Por mais que você não pense neles, é uma dor que todos que estão ao redor carregam juntos com você. Né? Sim. Então, se a gente fosse falar, por exemplo, né, o que leva um jovem a se jogar de uma janela? Um jovem que não tem ainda o seu trabalho, né? Então, quando ela entra nessa dor, de repente uma vergonha, uma humilhação que passou na escola, um sentimento no qual ela ainda não sabe lidar, porque os jovens sabem só receber. Né? Aliás, sabem falar bastante não, mas receber o não eles não sabem. É algo a desenvolver. Então, imagina, trazendo uma humilhação, né? Vou sugestionar aqui um bullying, algo que trouxe uma dor muito profunda. Então, eu quero acabar com a dor, mas só que para eu acabar com essa dor, na minha cabeça, doente emocionalmente, eu vou cometer o suicídio ao invés de pedir ajuda dos meus pais. Nesse momento nós não pensamos no pai, na mãe, nos filhos, nos irmãos. Nesse momento da dor, infelizmente a gente não pensa. Mas pessoas que estão ouvindo e que gostem desse assunto ou que conhecem alguém que está passando por problemas, a pessoa precisa pedir ajuda, né? Você precisa ter um lapso de consciência para pensar, como o autor trouxe, para pensar nas pessoas que te amam. Né? O quanto que você está deixando de receber este amor pelo seu próprio egoísmo. E nós somos mesmo, quando estamos nesse estado depressivo, né, buscando suicídio, nós estamos num estado egoísta gigante, porque o nosso ego está inflado, doendo, inflamado. Então, são sensações muito, muito complicadas de julgar, né? É difícil. Mas vamos lá. Se você sentir vontade de morrer, seja... Ah, não, isso aqui eu já li, né? Isso, foi o que leu agora. O 4. Os suicidas, mais cedo ou mais tarde, retornarão à vida física para recomeçarem no ponto em que pararam, com o agravante de terem cometido o ato tresloucado. Isso é para quem acredita, né, na reencarnação, no retorno, né, para essa vida. Para quem cometeu isso, ela vem não como em forma de punição, uma vida mais difícil, uma vida mais... enfim, com dificuldades, né? Porque o suicida vem para superar aquilo que ele tirou a sua própria vida. Mas Deus não é uma pessoa punitiva, mas
eu acho que a gente pode dizer que a vida não vai ser fácil, e você vai precisar aprender a respeitar mais a vida e a dar mais valor para a vida, né? Posso contar uma história bem breve? Prometo ser breve. É uma história de Chico Xavier, quem curte, né, o espiritualidade. Chico recebeu uma mãe que estava assim desesperada, porque o filho que ela teve tinha já nascido sem as pernas. E ela chegou lá no desespero, porque assim, meu filho já não tem as pernas, né? Já tem só os cotocos. E ele está desenvolvendo uma doença agora, onde as mãos também, os braços também estão gangrenando e vai precisar ser amputados. E aí o desespero dessa mãe era: por que que o meu filho nasceu nessa condição? E aí Chico responde para ela assim: filha, no reencarne do seu filho, ele pediu para nascer sem as pernas, porque ele já estava vindo de uma recidiva de vidas de suicídio, aonde ele se jogava. Então, ele, no preparamento dele reencarnatório, ele disse: se eu continuar com pensamentos e eu tiver como me matar, os braços usaria para faca, tesoura. Então, se eu começasse a querer desenvolver novamente, tirar minha vida, então que os meus braços gangrenem a ponto de tirá-los, porque eu preciso passar por esta prova. Então, às vezes, nós pedimos para passar por algumas coisas, por provas e expiações que estão além da nossa compreensão. Sim. Mas tudo está dentro de um projeto reencarnatório, com a permissão de Deus, certo? De uma lei maior. E tudo aquilo é ação e reação. Nós estamos numa vida única, nós somos seres humanos espirituais, nós somos espíritos eternos. Por isso que quando ele fala, se você se suicidar, você chega lá, você vai tomar consciência de que você vai ter que voltar e retomar do ponto que você parou. Então veja esse espírito dessa história. Quantas vidas ele estava vindo, se jogando e se matando. Se jogando e se matando. Então, ele mesmo pede: se eu tiver vontade de me suicidar, que meus braços também gangrenem a ponto de ter que cortar para eu não cometer novamente suicídio. Então, assim, só para a gente ampliar um pouquinho aí essa visão, né, do suicídio, né? Que ponto que nós chegamos. E é legal você ter trazido isso, Andresa, porque assim, a gente percebe, né, na mídia, nas redes sociais, às vezes aparecem as pessoas sem perna, sem braço, vivendo da melhor forma possível, né? E outros querendo se matar novamente, talvez, ou não aceitando as condições e passa por diversos sofrimentos. Então, tudo na vida, por mais difícil que seja, a gente precisa dar um olhar mais leve, né? Eu sei que não é difícil, nós passamos por câncer, não é fácil ter o diagnóstico, mas a gente pode olhar de uma forma mais espiritualizada, no sentido de o que eu tenho que aprender com isso? Eu posso passar por isso de uma forma alegre, que as pessoas lembrem de mim de uma forma mais leve, mais alegre, mais feliz, ou eu quero deixar aqui algo de tristeza, de ódio, de rancor por tudo isso que eu estou passando? Como é que eu quero que as pessoas lembrem de mim? Então, existem escolhas para tudo. A vida, se fosse fácil, a gente não nasceria, né? Eu falo que mesmo os missionários que vêm para mudar o mundo, trazer, né, como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, a vida delas também não foram fácil, mas vem de uma forma missionária. Mas para quem não tem, né, de coração essa missão de transformar algo gigante, como é que eu posso olhar a vida de uma forma diferente e trazer leveza? Todos nós temos processo, não é porque, por exemplo, eu e a Andresa não somos terapeutas que a gente não tem processo.
todos nós temos, mas vamos pedir ajuda, vamos olhar de uma forma diferente, vamos tentar enxergar, porque a mudança está primeiro em nós, não está no outro. E quando a gente está com esse ego inflado, a gente quer que o mundo mude por nós, mas a mudança está em nós, né? E quando você fala em missão, Rê, eu queria trazer não só do macro, né? Como Madre Teresa, eu acredito que ela tinha uma missão muito grande, mas trazendo para o micro, né? Para o individual, também existe a questão mediúnica, né? E eu acredito que todos nós somos médiums, só que em graus diferentes. Então, tem pessoas que ouvem, tem pessoas que vê, tem pessoas que sentem, né, o campo, sentem espíritos, recebem intuições, exato, né? Então, a missão também está nesse lugar. Só que se eu fujo de uma missão, porque olha os enfrentamentos, às vezes nós nascemos num lar que não entende a mediunidade. Nós nascemos num lar, muitas vezes, pode ser um lar evangélico, que aí a pessoa não, ela se fecha para essa questão mediúnica, só que as perturbações vêm, porque assim, a pessoa que tem uma mediunidade aflorada, ela é um ponto de luz, aonde os espíritos vão atrás, é como se ele tivesse uma bandeirinha falando assim, eu tenho como ajudá-los, só que eu não sei como. Então a perturbação vem e aquilo se torna insuportável. Então, às vezes, não é nenhuma questão emocional, doença emocional, mas são questões que eu atraio porque eu vim com o meu campo mediúnico aberto para algum objetivo, para alguma missão. Então, olha, né, para esse lado espiritual também, ele também faz parte, né, de você. É algo que você não tem como você, não é não aceitar, é rejeitar. Não tem como você rejeitar que você ouve, que você vê, que você sente, né? E Jung traz de uma forma científica que é o inconsciente coletivo. E nós sentimos esse inconsciente. Consciente ou não, nós sentimos o todo. Se você vai para um lugar, por exemplo, que é naturalmente mais alegre, com pessoas alegres, você sente a alegria do campo e você fica bem. Ao mesmo tempo que quando você vai para um lugar que é um ambiente pesado, carregado, uma empresa que só tem pessoas tristes, você vai perceber o campo energético do lugar, o sentir, o que vibra naquele lugar. Se nós entramos assim, numa questão simples, né, de você, eu estou bocejando, eu fui para tal lugar, estou bocejando, então, quer dizer, você sente. Imagine uma pessoa que tem uma mediunidade aberta, um campo mediúnico aberto. Ele sente tudo, tudo que é bom e tudo que é ruim. Só que o que fazer com isso é o desafio dele, é o aprendizado dele. Aonde ele vai desenvolver isso? Em qualquer religião. Aonde ele se sinta bem de desenvolver esse intercâmbio. Menos o suicídio, pessoas, pelo amor de Deus. Difícil, né? Mas muito bem colocado. O próximo, se você tem um ente querido que cometeu suicídio, ore muito por ele, mas não se desespere. Em parte alguma, os filhos amados estão sem a proteção divina. Eu acho que qualquer reza, né, qualquer oração que a gente possa fazer por eles, com certeza é um ponto de luz, aonde ele estiver, ele vai receber. Deus não quer o sofrimento de ninguém e ele não desampara ninguém, né? Por mais que a gente esteja no desespero de cometer um ato de tirar a própria vida, Deus está ali, está tentando te mostrar, mas às vezes a gente se fecha para ver uma solução, uma luz. Mas depois que cometeu, os entes queridos podem rezar muito, porque de alguma forma isso ajuda, né? Não existe tempo e espaço. O espírito vive e com certeza recebe essas orações, né? Sim. O próximo. Indubitavelmente, após o ato em si, o suicida sofre muito, mas graças à misericórdia divina terá no futuro oportunidade de se reerguer
e de seguir na sua trajetória evolutiva. Que eu acho que é o caso que você contou, né? Aí, inclusive, da historinha do Chico Xavier, né? O cara, por que ele veio sem as pernas e por que estava tirando as mãos, né? A gente sempre tem a misericórdia divina, só que nesse aspecto é a pessoa que escolhe a forma como ela quer vir, né? Para se redimir daquele ato. Não é Deus que manda, ó, você se suicidou, então da próxima vez você vai viver sem as pernas. Não. É o nosso juízo. Não é? A gente sempre fala, né? É o juízo final, o juízo de Deus. Na verdade, se nós somos um pedacinho de Deus, nós somos o nosso próprio juiz da nossa própria vida. E a gente que pede para vir naquela situação, naquela família, para poder se redimir de atos que a gente, porventura, cometeu, né? Mas vamos dizer que a nossa mente seja essa consciência do todo, né? Esse julgador. Como que você chegaria lá, né? Como que você diria quais são os seus feitos, né? O que você deixou de bom ali com a sua passagem pela vida. Então, ali você já entende assim que o seu julgamento é o que te condena ou que te salva. Exatamente. Né? A nossa própria consciência. A você que está pensando em matar-se, repito, esta é a pior de todas as mortes, que é o que a gente tem falado, né? 8. Não pense que os que contribuirão, não pense que os que contribuíram indiretamente para que ocorresse o suicídio não responderão por isso. O traidor, o sócio desonesto, o insensível, o violento, seja qual for o caso, também serão responsabilizados. E por último, uma sugestão simples. Haja o que houver, ame a vida, pois que a vida está à sua disposição para ser vivida intensamente. Aqui ele traz, né? A pior das mortes é o suicida, porque ninguém tem o direito, né? Aí você fala, mas tem países que aceitam a eutanásia, tem países que aceitam, né, a condenação à morte. Enfim, eu acho que a gente não precisa entrar, até porque nosso tempo deu nisso, mas quais são as nossas crenças, independente de qualquer coisa, eu, Renata, acredito que nós não temos o direito de tirar a vida, né? Aí vem, mas se a pessoa está sofrendo, está entubada, está vegetando, existe uma vida ali. E talvez aquela forma de viver, e eu falo isso porque meu avô ficou 5 anos vegetando em cima de uma cama, tem um espírito e tem um motivo de estar passando por ali, né? Acho que tem muito crenças, né? Mas hoje eu entendo que um bebê que nasce, vive alguns dias e morre, ele tinha que ter passado por aquilo. Ou aquelas pessoas que estão vegetando, estão em sofrimento, também têm que passar por aquilo. E eu digo que um ser de luz disse uma vez para minha mãe que o meu avô ficou ali porque ele tinha que ficar, que ele estava, digamos, se redimindo de muitas coisas. E olha que meu avô era um homem muito bom e ajudou muitas pessoas, mas ele de alguma forma estava se redimindo de algo, porventura, que fosse ou dessa vida ou de vidas passadas. Então, qual é o direito que a gente tem de contribuir, né, para a morte de alguém? E era o tempo, né, que ele precisava para poder entender muitas coisas, porque, como você bem trouxe, é um espírito que está ali, é ele que está na carne vivenciando uma dor de estar ali vegetando. Então, por que ele se colocou nesse lugar? Autorresponsabilidade, não nos cabe julgar,
né? O que que é o certo, o que que é o errado. Mas a eutanásia é algo, assim, muito polêmico, né? Nem vou entrar nesse mérito, porque a questão aqui é a responsabilidade que você tem perante a sua vida quando você pensa em suicídio, né? Então, você conscientemente fazer este ato é algo que te prejudica tanto nesta vida quanto em outras vidas, para quem acredita. É algo que vai te trazer consequências de uma ou de um outro reencarne, né? Entendendo, um resumão aqui, né? Entendendo que a vida não acaba com a morte, ela continua. Então, se você está passando por um problema hoje, você acredita que o suicídio é o caminho, não é. Porque você vai se deparar numa condição muito pior e com um problema muito maior do outro lado, né? O seu espírito vive do outro lado. Ele continua, a morte não encerrou a vida continua. Então, repensem, né? Busquem ajuda, busquem terapia, busquem um profissional que vá te olhar como ser humano. Tem ótimos profissionais dentro das terapias, tem psicólogos maravilhosos, conheço psicólogos maravilhosos, mas tem psicanalistas também que vai muito no profundo, que é o que eu e a Rê faz. Nós vamos muito no ponto da dor, para você entender, trazendo consciência, trazendo autoconhecimento, para que você saia desse lugar, e mesmo que você volte a sentir a dor, porque ninguém está sujeito a nunca mais, a passar por uma terapia e nunca mais sentir a dor. Isso não existe. Você até vai sentir novamente, vai passar pelos problemas novamente, mas a forma como você reage aos seus problemas, isso sim você tem controle e capacidade de mudar dentro de você. Porque você não faz o desta forma porque você não sabe. Quando o terapeuta pega na sua mão, te mostra o caminho, aí você sabe fazer o seu caminhar sozinho, melhor, com força, com lucidez, né? Mas você precisa encontrar um terapeuta que olhe você como um ser humano e não como só mais um número. Entende? E tem várias técnicas também, né, energéticas, para a gente poder tirar daquele estado que a pessoa se encontra, né? Eu tenho as mesas psiônicas, a gente tem técnicas energéticas que também ajudam bastante. Então, assim, gente, o que ele fala aqui, ó, ame a vida. A gente precisa trazer essa leveza, talvez parar de se questionar tanto e trazer essa leveza para levar a vida de uma certa forma. A gente fala assim, né? Ah, eu fui demitida da empresa, né? Fechou-se uma porta para abrir várias outras. E tudo tem um significado. Às vezes você não estava feliz naquela empresa e a empresa te demitiu porque você não teve coragem de pedir demissão. E o universo te manda uma demissão justamente para abrir várias outras portas. Então, tudo na vida tem solução, sim, tem uma forma diferente. O que a gente precisa parar, e que eu acho que tem muito sofrimento aí de ansiedade, depressão, principalmente pós-pandemia, é que a gente se vitimiza demais ou julga demais o outro. E a gente precisa se amar mais e amar o outro, porque ninguém veio para ferir ninguém, né? É isso, Rê. E aprender, né? Que a vida vem trazer desafios, para a gente ter o balanço da vida, né? Eu falo que esses dias eu usei uma analogia na Semana do Baralho, eu usei mais de uma vez. A nossa vida é como um eletrocardiograma, né? A gente sobe e desce, sobe e desce. O dia que esse eletro parar de fazer a linha da vida, aí é só numa outra oportunidade. Então, vamos aproveitar os altos e baixos e aprender quando estivermos lá embaixo, porque é só uma forma de aprender diferente de quando a gente está lá em cima. É isso. Perfeito, muito bom. Obrigada, Andresa. Obrigada para quem esteve aqui com a gente. Obrigada. Espero que hoje entrou bastante gente nova na live. Sejam todos bem-vindos. Toda terça nós estamos aqui falando sobre algum tema
e sempre agrega bastante, tem bastante autoconhecimento. Vai lá no meu Instagram, no Instagram da Rê, tem bastante conteúdo lá, bastante live. Veja pelo tema, o que te interessa, né? E se buscar, se acharem que sentem no coração, né? De buscar um processo terapêutico, nós estamos aqui. Eu, a Renata, cada um tem algumas ferramentas, mas nós temos um entendimento muito parecido, né? Por isso que a gente se dá tão bem, mas cada uma na sua linha de trabalho. Então, busquem terapia, gente. Acho que quando a gente fala de suicídio, a resposta, até me empolgo de falar, Rê. O grande boom é faça terapia, queira viver, queira ser feliz, queira sair desse estado onde você se colocou, porque é possível. Se eu estou aqui hoje falando com vocês, é porque eu sou a prova de que isso é possível. É isso aí. E se vocês gostaram, conhecerem alguém que passou já dentro da família por um suicídio ou que pensa em tirar a própria vida, indique a live. Se a gente puder atingir, que seja uma pessoa, a gente já vai estar feliz aqui com tudo que a gente traz, né? De reflexão, de informação. Tá bom? E semana que vem, capítulo 19, Aprendendo com a Vida. Olha que tema gostoso, né? Vamos dar sequência, né? Ao que começamos hoje. Isso aí. Gente, até semana que vem. Beijo a todos. Amanhã, quarta-feira, meio-dia, eu vou falar sobre constelação e relacionamento. Então, quem quiser, 12:00, eu estou aí ao vivo, tá bom? Um beijo, Andresa, até semana que vem. Beijo. Tchau. Até. Tchau, tchau. Obrigada.